Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Paulo Aragão, eu sou um Principal Solutions Architect dentro da AWS. Estou com o Fábio Cossini, especialista de meio de pagamentos e um gerente de desenvolvimento de negócios. A gente vai contar um pouco para vocês o que a gente vem fazendo nesse meio. O Fábio vai trazer, inclusive, casos ao redor do mundo que vem acontecendo. E a gente vai falar mais para o final também os desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem para apoiar a parte de CBDC, de, enfim, moedas privadas, stablecoins e projetos sociais. Fábio. Bom, boa tarde, pessoal. Eu só não sei como passar os slides aqui. Eu acho que não passaram para a gente, né? O controlezinho. Passaram... Achei que ele estaria aqui. Pode ir dando a introdução, eu busco isso aí. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o uso, né, de tecnologias modernas que vão desde dos projetos sociais até os projetos financeiros e não financeiros. Então, logo eu tenha aqui o meu passador de slides, a gente começa. Problemas técnicos, me desculpem, gente, segundo só. É muita tecnologia. Se tivesse no blockchain, estava garantido, imutável, rastreável. Bom, Fábio, minha sugestão, enquanto que eu estou ali no backstage, vai passando o teu assunto e eu arrumo essa apresentação para você e a gente vai. Bom, pessoal, o que aconteceu foi que, como o Paulo falou, a gente não está no blockchain, então a apresentação se perdeu no caminho. Mas eu tenho minha cola aqui, tá? Então eu vou adiantar um pouco daquilo que eu ia falar para vocês. Então, o que a gente vê hoje, o que a gente nota hoje no sistema financeiro, quando a gente fala nos sistemas financeiros e não somente no sistema financeiro nacional, a gente vai trazer alguns dados aqui que se aplicam aos sistemas financeiros, ao setor financeiro como um todo, mas a gente vê principalmente uma falta, ainda um pouco de falta de inclusão social, né? Algumas pessoas ainda não são totalmente incluídas, inclusão financeira, né, nos sistemas financeiros. O que a gente tem também essas pessoas acabam tendo uma dificuldade de acesso ao crédito e muitas vezes a falta de confiança, ainda os sistemas financeiros eles necessitam ainda uma intermediação, né, e essa intermediação e também uma falta de agilidade, principalmente quando a gente fala de transações financeiras de um lado para o outro, tá? E eu acho que eu vou precisar do slide. Estou tentando aqui trazer um pouco de conteúdo, mas aí eu teria que mostrar alguma coisa para vocês. Gente, só mais um minutinho aqui que a gente... Vocês conseguem me ouvir? Não? Alô? Agora sim, perfeito. Não, beleza, Fábio, acho que assim, acho que o que a gente vai ter que passar aqui de mensagem para vocês vai ser um pouco no vocal. Problemas técnicos, a gente entregou a apresentação, aparentemente se perdeu no Wi-Fi de lá para cá, ou o cabo se corrompeu alguma coisa, a apresentação não está aqui para aparecer para a gente, tá? Mas eu acho que o que o Fábio estava comentando com vocês é muito em cima dessa questão de como que blockchains podem ajudar com projetos sociais, e aí a gente tinha alguns exemplos. Não sei se você quer pegar a partir daí para poder te orientar, ou você quer fazer um bate-papo até a gente chegar lá no CBDC? O que eu ia falar, eu peguei o slide aqui, tá? Aqui. Então, nessa falta de agilidade, o que a gente poderia citar, por exemplo, são as transações cross-border, os pagamentos transfronteiriços. Então, o que a gente tem ainda hoje é uma intermediação entre vários bancos até o montante sair de um lado para o outro. Isso causa muito tempo e muitas vezes a falta de previsibilidade. Então, o que acontece? Quando sai de um lado para o outro, essa intermediação ainda de várias instituições para garantir a confiança, né? E muitas vezes a gente não sabe pelas taxas que ocorrem durante a transferência de um lado para o outro, às vezes as taxas não são conhecidas e aquele montante que chega para o outro lado, a gente acaba sendo menor do que aquele que a gente estava previsto. Então, hoje, um exemplo dessa falta de agilidade seria esses pagamentos, essas transferências transnacionais, transfronteiriças, tá? Então, quando a gente começa a falar em finanças tokenizadas, o que a gente tem principalmente, aí está faltando óculos, tá? Eu trouxe a cola
no celular, mas aí falta o óculos, tá? Mas quando a gente fala de economia tokenizada, a gente está falando muitas vezes, e não é um conceito novo, né? Então a gente fala de representações de ativos desde a Idade Média ou até antes, mas quando a gente fala hoje de um token, uma representação digital, a gente tem um ativo sendo representado de forma digital. E isso traz também, dentro dessa economia tokenizada, traz um pouco mais de segurança pelos algoritmos criptográficos, por aquilo que é encontrado, aquilo que é encontrado nas blockchains. E a gente fala também, aí eu vou ter que aumentar. E a gente está falando também de colocar as regras, a regulação, aquilo que move os contratos, que move as relações entre um lado e o outro dentro da blockchain. Olha só, hein? Chegou. Então, só para voltar rapidinho, tá? Então, aqui, esses são os principais problemas que a gente tem aqui, que a gente vê hoje nas finanças como nós as conhecemos. Eu passei aqui dando um exemplo de como esses pagamentos transfronteiriços, hoje, atualmente, eles acarretam mais tempo e menos agilidade nos negócios e também uma falta de previsibilidade. E aqui, como eu estava falando, essas finanças tokenizadas, essa economia tokenizada, a gente tem a representação do físico, como eu falei, não é algo novo, já vem de tempos, de séculos, mas agora isso sendo representado de forma digital, de uma maneira programática, ou seja, a regulamentação ou o próprio arranjo entre os participantes de um contrato é programado. A segurança que uma blockchain traz, né, por meio dos seus algoritmos de segurança, e também essa transparência ou esse conhecimento que todos os participantes de uma cadeia têm por meio da distribuição e do conhecimento daquilo, do consenso daquilo que está sendo implementado na blockchain. Então, um exemplo de transação tokenizada, né? Então, vamos pegar o exemplo atual. Então, vamos pegar o exemplo de uma compra de um imóvel. Como que a gente tem hoje? Um cliente faz um anúncio e aí ocorre tudo aquilo que a gente tem hoje. A gente precisa ainda conhecer o outro lado, a gente precisa conhecer o terreno, né, o apartamento, ou a casa, a gente precisa conhecer o outro lado e muitas vezes nos é solicitado um depósito calção. Como que a gente vê isso, né, dentro de uma economia mais tokenizada? Isso aqui meses para finalizar, né? E a complexidade desses relacionamentos. Quando a gente fala, né, dessa economia tokenizada, como seria o depois? A gente tem o cliente, o anúncio, a tokenização daquele imóvel, daquele bem, e aí a gente teria um contrato inteligente, a desintermediação e a confiança, principalmente, sem conhecer o outro lado, você tem confiança naquilo que está acontecendo dentro da blockchain, que é o negócio verídico. Então, isso acaba agilizando o negócio com segurança. Então, esses são os benefícios que a gente vê com uma economia tokenizada, partindo das tecnologias de blockchain. Tá? Então, para trazer esses conceitos à tona, mais visíveis, a gente traz alguns exemplos aqui. Tá? O primeiro é da Exchange de Singapura. Tá? Então, isso é mais ou menos o que a gente está implementando com o piloto do Real Digital, ou seja, as instituições financeiras, os órgãos supervisores, regulamentadores, trabalhando para trazer essa agilidade, para trazer essa rapidez e essa confiança no sistema financeiro com tecnologias mais modernas do que nós usamos atualmente. Nós temos também, esse é um projeto legal, projeto Brasil, um projeto quem mora aqui em São Paulo, próximo aqui de Paraisópolis, que é o G10 Bank. Tá? Hoje o G10 Bank ele aplica uma metodologia para trazer essa inclusão financeira, essa inclusão também social das pessoas que moram na favela para dentro de um sistema financeiro. Então eles desenvolveram um sistema de crédito, né? Um método de dar crédito, de dar scoring para as pessoas que moram na favela. Um exemplo que é legal, uma das pessoas, eu esqueci o nome, que está até no site, fez um empréstimo de 15 mil reais e criou um negócio de 7 milhões de reais, um negócio em logística. Então, o acesso ao crédito
né, por meio de um método diferente de avaliação de risco e de crédito às pessoas. O que acontece é que isso ainda vai para a blockchain e tem um potencial de injetar 9,9 bilhões na economia para pessoas hoje que não têm essa inclusão financeira, essa inclusão social. Isso roda em AWS também, né? Tem também a parceria de outros parceiros do ecossistema da AWS para fazer esse banco das favelas acontecer. Um terceiro exemplo é o D-Land, né? D-Land também é uma empresa nacional que traz a inclusão financeira, a inclusão de pequenas e médias empresas para o setor financeiro, dando mais crédito de uma forma descentralizada, a partir de um protocolo de blockchain descentralizado. Isso também acaba sendo uma forma de incluir, né, pessoas jurídicas também no sistema financeiro, dando mais crédito, um crédito que pode partir de outros investidores também, nacionais e internacionais, uma vez estando dentro dessa blockchain. Por último, para exemplificar um pouco do uso, não só da blockchain, de finanças tokenizadas, mas uso de tokens, a carta de motorista, ou como diria o meu amigo aqui, a carteira de motorista, né? A carta de motorista aqui em São Paulo, né? Para o pessoal que é de fora, é um exemplo de você tokenizar, né, um documento. Nós temos o nosso documento digitalizado, mas aqui ele é tokenizado. Isso traz mais segurança, traz mais confiança àquele documento. Isso pode ser expandido para casos, por exemplo, de Know Your Customer, né? Então você tem aquela pessoa tokenizada, né, as informações daquela pessoa com confiança. Isso pode, né, levar também a casos financeiros e não financeiros, tá? Então, a gente pede desculpas para vocês, eu dei uma acelerada aqui para a gente não perder o timing e para deixar os outros palestrantes também entrarem também no mesmo tempo que eles teriam. Pedimos desculpas aí pelo problema técnico. Agora eu vou passar para o Paulo para falar um pouco sobre o CBDC, né, e como a AWS está trazendo isso para os seus clientes. Paulo. Maravilha, obrigado, Fábio. Bom, pessoal, não podia ser convenção de tecnologia sem problemas tecnológicos, né? Então vamos agora pensar como é que a gente conecta essas discussões que a gente teve para um lado agora de uma CBDC, né? Então uma moeda digital de um banco central, uma grande diferença, acho que a gente precisa botar aqui, pingo nos is, né? Não é uma criptomoeda, não como a gente conhece, não como os bitcoins, os Ethereum, Solanas, Cardanas, AXS e assim por diante. Ela é uma moeda soberana. Ou seja, ela é uma moeda em que o Banco Central daquele país tem autonomia sobre aquela moeda, tem soberania sobre aquela moeda. Ela ainda vai ser utilizada com tecnologias de blockchain, com as tecnologias similares às criptomoedas. E ela também não é uma stablecoin, né? Então, literalmente, ela é um tipo de moeda diferenciado. E é uma moeda privada, diferente das bitcoins da vida, que são moedas públicas. E vocês podem ver, esse é um estudo que é feito, inclusive foi feito pelo BIS, tá, pelo Banco Internacional, esse estudo, onde que ele trouxe exatamente esses pontos. E a gente vê claramente que são pontos conectados com o que o Fábio Cossini estava comentando aqui, né, de uma economia tokenizada. E ele também define, o Banco Internacional define, que isso pode acontecer com arquiteturas ou diretas, que seriam transferências peer-to-peer entre pessoas, ou uma arquitetura de 2 níveis. A gente já conhece essa arquitetura de 2 níveis. Uma arquitetura de 2 níveis é uma arquitetura, por exemplo, de um participante direto do Pix. Uma instituição financeira que tem eu, CPF, como o cliente final, essa instituição financeira que é o meio de pagamento e o Banco Central, os liquidantes como Macerc, CSD, B3 e assim por diante, fazendo a compensação e liquidação do sistema financeiro. Tá? Então isso seria a arquitetura de 2 níveis. Quando a gente conversa de uma CBDC, pode existir a CBDC peer-to-peer, tá? Então quando a gente poderia fazer, por exemplo, um empréstimo, eu, Paulo, para alguém aqui da plateia, peer-to-peer, onde que a gente tem um contrato inteligente definindo as regras desse empréstimo, ou a gente poderia ter um intermediário, que seria a instituição financeira fazendo isso. Hoje, esse é o caminho que a maioria das implementações de CBDC ao redor do mundo estão seguindo, a arquitetura de 2 níveis. Além da arquitetura de 2 níveis, a gente também tem que pensar no seguinte, como é que a gente vai trabalhar com todos os componentes desse mundo financeiro tokenizado? Desde o seguinte, a minha conta hoje, minha conta corrente,
ela existe numa instituição financeira, né? Ela não existe espalhada em múltiplas instituições financeiras. Se eu sou cliente do banco X e eu quero transferir para o banco Y, eu tenho que pedir uma transferência do meu dinheiro, tenho que criar uma conta naquele banco Y, isso não é uma coisa universal. Quando a gente fala de uma CBDC, a gente poderia criar essa visualização, porque agora a gente está dando um empoderamento, digamos assim, à carteira. Não significa que essa custódia vai ser num CPF, na pessoa física. Essa custódia ainda pode ser num participante do sistema financeiro, numa instituição financeira. Porém, agora, essa carteira é muito mais fácil de migrar de uma instituição para outra. A gente tem que pensar em como é que a gente vai trabalhar com essa nova moeda. Então a gente vai tokenizar o real existente, a moeda fiduciária, e representar ela como um token físico, ou a gente vai criar um novo tipo de token, que vai ser uma segunda moeda que vai existir no país, e essa moeda vai ser uma moeda para certas transações, né? Seria muito difícil você trabalhar, por exemplo, com o sistema de transferência de reservas e a Selic, o STR e a Selic, para você trabalhar com dois tipos de moeda. Então, o que geralmente governos fazem quando implementam uma CBDC é literalmente a tokenização daquela moeda fiduciária. Ou seja, no nosso caso, a gente tira ela do sistema de transferência de reserva. Então, se a sua conta tinha lá R$100 no sistema de transferência de reserva, no STR, tirou R$10, vai ficar 90 e você vai criar 10 CBDCs no STR digital ou qualquer que seja o nome que ele venha a ter, tá bom? Então você, na verdade, vai ter dois sistemas de transferência de reserva, um tokenizado, um não tokenizado, mas existe uma sincronia entre os dois. E por fim, como é que nós, réis mortais, né, do sistema financeiro, vamos interagir com essa moeda? A gente pode interagir em cima de um modelo de instrumento do portador, tá, que nada mais é do que seria um título. E é exatamente o que o Banco Central está indo, né? Ele está falando de fazer uma transação em cima de títulos públicos federais, só que entre instituições financeiras, e eu poderia transparecer isso para uma pessoa física também. Tá? Então, se eu quiser comprar aqui um tesouro direto, eu poderia comprar com essa CBDC, ou então a questão de uma operação offline, que seria o famoso dinheiro mesmo físico, né? Então, imagina que eu estou lá, no meio do deserto, não tem internet, não tem conexão nenhuma, etc. Mas se eu tiver dinheiro na minha carteira, eu abro minha carteira, compro uma água de coco com aquele dinheiro, e isso é uma transação offline, né? Futuramente, o vendedor de coco vai depositar isso num banco, eu, de repente, vou sacar mais dinheiro do banco, e agora as instituições financeiras trouxeram do mundo offline para o online, o que é que está acontecendo disso tudo. E lógico, quando a gente fala de blockchain, a gente fala de nós interconectados, né? Uma rede distribuída ou não, mas enfim, mas existem diversos componentes que tem que se falar. E aí são dois modelos de interconexão que se discute. O modelo de hub, ele segue muito o que acontece hoje no sistema financeiro. É um modelo onde você tem um cara centralizador que faz a compensação ou a liquidação. Então hoje, grandes bancos, instituições financeiras, eles não estão liquidando diretamente eles, né? Eles trabalham através de já mencionei aqui, como a CERC, como uma Núclea, como uma CSD, que são liquidantes registrados no Banco Central. Esse seria o modelo de hub. Essas empresas continuariam com esse papel, tá? Um papel fundamental, dependendo de algumas maneiras como você pense a divisão do seu sistema financeiro, muito fundamental esse papel. Ou o modelo distribuído, onde você agora teria literalmente um ledger, um livro contábil de cada instituição financeira, e agora você precisa o quê? Você precisa de uma camada de abstração entre essas diferentes livros contábeis, que se chama uma RLN, é uma Regulated Liability Network. É uma rede que é capaz de fazer uma atualização atômica em múltiplos ledgers, múltiplos livros contábeis, numa transação atômica em tempo real. Então imagina que eu vou pegar o exemplo que o Fábio trouxe aqui, da transferência de dinheiros entre países. Tá? Aí eu tenho o banco do país, o banco correspondente naquele país que vai fazer a conversão do dinheiro, transfere para o banco correspondente no segundo país, para então o banco da pessoa que vai receber. São 4 livros contábeis, 4 ledgers que a gente tem que atualizar. Isso demora. Com uma RLN e um ambiente de uma CBDC, você conseguiria fazer essa transação ser atômica. Tá? Então você vai atualizar em tempo real, transferência imediata entre país, transfronteiriça, usando um contrato inteligente em cima dessa rede. E óbvio, a gente tem que falar desse intermediário, desse provedor de sistema de pagamentos. Tá? Então, quando a gente fala dessa arquitetura de 2 níveis, quem é esse cara, quais são as funcionalidades dele? Se você olhar aqui, vocês vão ver que muitas das coisas já são resolvidas com meios de pagamentos que nós temos hoje, mas não necessariamente com meios de liquidação que nós temos hoje. Então existe uma diferença aí que a CBDC vai trazer de vantagem. Entretanto, quando a gente fala principalmente de atividades ilegais, a parte de onboard e fraude, eu venho ajudando muitos clientes que me trazem dificuldade em biometria,
prova de vida e assim por diante, que existem diversos fraudadores tentando burlar esses sistemas e, além disso, diversos fraudadores utilizando, às vezes, a mesma foto, mas com informações de CPF, identidade, nome e assim por diante diferentes. Evitar essas fraudes é fundamental para o sistema financeiro continuar saudável e continuar estável. E aí, numa blockchain, quando a gente está falando de uma CBDC baseada em tecnologia de blockchain, a gente entende que a gente consegue ajudar na solução desse problema por uma questão de rastreabilidade desse fraudador. Por quê? Grande parte das discussões que eu tenho são o seguinte: as empresas têm o seu sistema antifraude interno. A intercomunicação desses diversos sistemas de antifraude muitas vezes não existe. Então o fraudador se beneficia disso, porque quando ele entende que numa empresa ele não está mais conseguindo aplicar o golpe dele, ele move para uma outra empresa, um outro banco, uma outra instituição financeira e vai aplicar o mesmo golpe. Se a gente tivesse isso de uma maneira integrada e distribuída, talvez a gente já estivesse solucionando muitos dos problemas que a gente tem hoje. Bom, não poderia deixar de dar uma palavrinha de como é que a gente vem ajudando com as tecnologias AWS os nossos clientes. Então vou trazer agora a tangibilização disso daqui para o nosso mundo e como é que a gente gostaria de ajudar vocês que estão aqui assistindo. Primeiro, que a gente entende que precisa de uma solução escalável, resiliente e confiável. Precisa simplificação da gestão. Vocês não querem fazer gestão de ambiente, perder tempo fazendo gestão de ambiente, em vez de ficar pensando em novos casos de uso do seu ambiente. Vocês também querem se preocupar com privacidade entre as transações. E a AWS já ajudou diversas instituições a resolver diversos problemas de privacidade que estão sendo levantados hoje pelo Banco Central e que estão sendo discutidos hoje no Piloto Real Digital. E também temos soluções de gestão de carteiras digitais. Vou começar aqui contando para vocês que a AWS está em 31 diferentes regiões. E eu vou definir já o que é uma região para vocês. A gente está ao redor do mundo. O que isso ajuda? Isso ajuda com que os projetos de CBDC e esses projetos sociais possam ter investidores de outros países facilmente, possa ter integração com outros projetos de outros países e assim por diante, e também ajuda com que vocês que estão desenvolvendo novos casos de uso sejam capazes de atingir outros mercados rapidamente. A AWS constrói todas as suas regiões e todos os seus data centers iguais ao redor do mundo, seguindo os mesmos padrões. O que então seria essa região que eu falei para vocês? Ela nada mais é do que uma localização geográfica ao redor do mundo. Então a região de São Paulo é o estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem zonas de disponibilidade. Zona de disponibilidade para a AWS é um agrupamento lógico de data centers. Então uma zona de disponibilidade tem no mínimo 2 ou mais data centers, onde que dentro daquele data center eu tenho centenas de milhares de servidores rodando diversos serviços da AWS. Tá? Essas zonas de disponibilidade, elas são construídas, eu brinco que é a prova de Godzilla, né? Quer dizer o quê? Elas são construídas à prova de desastre natural também, né? Então, se você pensar em estado de São Paulo, eu poderia ter uma zona de disponibilidade, talvez que esteja lá em Santos, que está perto do mar, que pode ter uma possibilidade de um tsunami um dia destruir ela, mas de repente eu vou ter uma outra que está aqui nesse platô, onde que é São Paulo, que está mais ou menos 1000 metros acima do mar, que estaria protegido desse tsunami. Ao mesmo tempo, talvez aqui a gente poderia estar com algum problema de terremoto, que nem a gente teve recentemente, né, um terremoto de escala 4.7, mas de repente lá em Santos não teria esse terremoto. Então a gente pensa nisso, a gente pensa em isolamento de energia, então as zonas de disponibilidade têm consumo de energias de provedores de energia diferentes, assim como refrigeração, segurança e assim por diante. Com isso, a gente consegue trazer para o mercado uma maior resiliência. Tá? Esses dados são dados publicados, né, públicos aí que estão pelos diferentes provedores de nuvem e serviços de tecnologia, onde que a AWS é que tem a menor quantidade de incidentes mensalmente. E quando a gente trabalha com clientes que estão no seu ambiente de data center on-premise e traz para a nuvem, eles veem aí um benefício de um aumento da resiliência por volta de 43%. Então eles têm 43% menos incidentes na nuvem do que eles têm nos seus data centers on-premise. Segurança, conformidade e sustentabilidade são pilares fundamentais dentro da AWS. E a gente trabalha nos 3 quesitos com modelo de responsabilidade compartilhada. Na segurança, eu garanto para vocês a segurança do que é a nuvem. Se você trabalhar com um serviço gerenciado de banco de dados, eu garanto a segurança dos servidores, acesso físico, sistema operacional, todo hardening, faço segurança do binário do teu banco, porém, quem tem acesso ao banco, quem consegue fazer uma query no banco, é responsabilidade do cliente.
A AWS fornece ferramentas para criptografia, para gestão disso tudo, auditoria desses acessos, entretanto tem essa responsabilidade compartilhada. A gente sempre orienta para os nossos clientes que quanto mais eles trabalharem com serviços gerenciados, mais você está passando essa responsabilidade para a AWS, e isso ajuda também na conformidade. Pensando em sistemas de pagamento, a gente muitas vezes tem que estar conforme a PCI DSS, ISO 27001, SOX e assim por diante. Ao trabalhar com serviços gerenciados da AWS, eles já têm essas certificações, já certificado GDPR, adequado para LGPD e assim por diante. Uma implementação de PCI DSS pode demorar meses e até anos se você está trabalhando num data center on-premise. A AWS já ajudou um cliente aqui do mercado financeiro brasileiro em menos de 2 meses se certificar PCI DSS ao utilizar os serviços da AWS. E o mesmo com sustentabilidade. A AWS é parte de um projeto chamado The Climate Pledge, onde que ela entende que antes, se não me engano, 5 anos antes do Acordo de Paris, a Amazon como um grupo todo e a AWS inclusa vão estar operando com zero de emissão de carbono, né? Ou seja, existe uma compensação dessa emissão de carbono. E hoje a gente já opera com 0 de consumo de água. Por mais que a gente utilize água para os nossos data centers, para refrigeração de ar-condicionado e assim por diante, a gente faz um tratamento e a gente ainda é positivo no uso de água. O que isso significa? A gente devolve a água que a gente tem acesso para as comunidades, melhorando então assim ao redor de onde que nós estamos, das regiões que nós estamos. E quando a gente fala de blockchain, a AWS tem um serviço chamado Amazon Managed Blockchain. Quem está trabalhando no ambiente do real digital em si, ele não vai atender ao Hyperledger Bezo. Ele hoje suporta a Hyperledger Fabric e Ethereum. Tá? Mas existem diversos outros casos de uso que vão muito além do piloto real digital, em que o Amazon Managed Blockchain pode ajudar vocês. E o caso da Coreia, que o Fábio Cossini mencionou, é utilizando o Managed Blockchain, e o caso de Singapura também com o Managed Blockchain. Tá? Agora, como é que a gente conecta isso tudo? E isso tudo vira então um produto que vocês vão entregar para alguém. A gente fala de blockchain, né? Blockchain, acho que essa palavra está cansada, né, de todo mundo ouvir. Mas tudo ocorre lá dentro da blockchain? Não necessariamente. E vamos pegar também o exemplo que o Fábio trouxe de compra e venda de imóveis. Onde que está o meu anúncio do imóvel? Onde que está aquele registro do meu imóvel? Onde que está a maneira de eu chamar uma API, de eu fazer essa transação e tudo? Não é uma chamada JSON RPC lá dentro da tua Hyperledger. Tá? Isso daí é uma chamada de API que pode estar fora. E com isso, quando a gente olha na arquitetura geral disso daí, a AWS pode apoiar desde CDNs para vocês publicarem esse site, Amazon S3 para armazenar o seu NFT. Né? E quando eu digo armazenar o NFT o que ele pode ser? Pode ser a cópia daquela escritura, daquela propriedade, né? Então você tem a imagem. Agora, como é que você cria o token NFT? Você pega aquela imagem, faz o hash, minta aquilo na sua blockchain e você armazena na sua blockchain só a informação daquela imagem, que é o que a gente chama do eTag do Amazon S3. A imagem em si é uma coisa muito pesada para você armazenar na blockchain, é muito custoso. Então você deixa armazenado num sistema de objetos como o Amazon S3, que vai ter um custo muito mais barato. Bom, ao trabalhar com os nossos clientes com essa resiliência, com essa quantidade menor de incidentes e ajudando sempre, pensando no caso de uso do cliente, identificando quais são as tecnologias que podem ajudar, a AWS vem há 12 anos sendo reconhecida pelos analistas de mercado como a líder em computação em nuvem, como a líder em nuvem pública, assim como a gente já há 8 anos consecutivos vem sendo considerado o líder em bancos de dados. E eu trouxe esse dado porque a gente pensa muito em Managed Blockchain, né, em blockchains da vida, como um banco de dados imutável. E aí eu queria terminar dizendo exatamente o que a gente está fazendo hoje no piloto do Real Digital, o que a gente já produziu de ativos que vocês podem reutilizar. Inicialmente, o piloto Real Digital escolheu o Hyperledger Bezo como uma tecnologia. O nosso serviço de Managed Blockchain ainda não suporta. Já conversamos com o nosso time de produto e vamos suportar em breve. Porém, por enquanto nós temos infraestrutura como código pronta, seguindo as melhores práticas AWS, os pilares do Well Architected Framework, trazendo resiliência, um SLA maior do que 99,99%, alta disponibilidade dentro de uma única região, com estratégias de disaster recovery para uma segunda região. Isso já está pronto. Hoje, quem quiser implementar o Hyperledger Bezo para poder começar a desenvolver os seus smart contracts, é a questão de um clique, em poucos minutos você tem essa infraestrutura bem implementada no seu ambiente. Além disso,
A gente já tem soluções para fazer gestão de carteiras digitais, então quem conhece o Bezos sabe que o Bezos não trabalha com gestão de carteiras digitais, você precisa trazer um conector qualquer a mais. A gente já tem essa solução através tanto do AWS KMS, você pode utilizar uma Lambda para poder fazer a assinatura dessas transações, tá? Ou então Nitro Enclave. Né? O Nitro Enclave é a nossa solução de computação confidencial. E o que ela traz de benefício? Fala-se muito de multi-part computation, né? Então computação em múltiplas partes, que basicamente o que é? Uma computação que você vai ter diferentes partes, cada um tem o seu segredo, uma parte não quer saber o segredo da outra e não pode achar o segredo da outra. Então dentro do Nitro Enclave, você sobe ele dentro de um servidor virtual, ele é um ambiente isolado, onde que esse servidor virtual não tem acesso à memória, não tem acesso a nada desse Nitro Enclave, tá? E você roda um algoritmo lá dentro. Esse algoritmo ele consegue usar certificados de criptografia do ambiente de servidores, de hardware, para atestar, que nem a gente faz um atestamento criptográfico no blockchain, ele faz um atestamento criptográfico que aquele código não foi modificado, que ele está imutável. Perfeito. Agora esse código precisa pegar as chaves de 3 locais para poder assinar uma única transação. Esse código busca essas chaves, ninguém tem acesso a essas chaves, porque inclusive essas chaves estão criptografadas por uma chave de criptografia que está dentro do Nitro Enclaves, que ninguém tem acesso. O Nitro Enclaves roda um algoritmo de Zero Knowledge Proof, por exemplo, faz esse atestamento, assina a transação, garante que todo mundo pode estar participando daquela transação, sem nunca nenhuma das partes entender qual é a chave do vizinho e conhecer o segredo do vizinho. A gente utiliza esse tipo de tecnologia não só para ambientes de blockchain, para fazer multi-part computation, como também para poder fazer federated learning com inteligência artificial, quando, por exemplo, você estiver fazendo um desafio aí de treinar um modelo de IA generativa, utilizando dados vindo de diferentes empresas, tá? Então você conseguiria trabalhar isso com computação confidencial, utilizando Nitro Enclave. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem uma lista de links, tá? Provavelmente essa apresentação estará disponível para vocês. Vocês podem buscar esses links. Muito do que eu conversei aqui, que ainda foi um pouco superficial, esses blog posts e essa documentação entra mais a fundo, inclusive explicando vocês como implementar a parte de Nitro Enclaves, Zero Knowledge Proof e Multi-Part Computation. Tá? Sendo assim, agradeço muito, prazer ter dividido o palco com o Fábio. E faltou, Paulo, esqueci aqui de falar, a gente combinou rapidinho que a gente, só para lembrar, a gente está no piloto do Real Digital, a gente está no consórcio liderado pelo BASA, o Banco da Amazônia, que vem com créditos de carbono nessa linha, e também a gente está suportando outros clientes dentro da lista dos clientes, né, das instituições que fazem parte do piloto do Real Digital. A gente vai estar aqui no stand agora à tarde, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem parar lá, conversar, tomar um café, a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Valeu.